Bem, turma, oi a todos, bom dia. Então, dando sequência aos nossos vídeos, nesse vídeo eu vou apresentar um exemplo de como que é possível nós calcularmos a variação da constante de equilíbrio em função da temperatura, usando a famosa equação de Van Hoff. No vídeo anterior, sempre recomendo que, caso vocês tenham dúvidas, sempre procurem buscar o vídeo de origem. Muitas vezes eu faço demonstrações de expressões fórmulas, busquem sempre o vídeo de origem. Eu apresentei em um vídeo anterior a demonstração da famosa fórmula de Van Hoff, que nos permite calcular a variação das constantes de equilíbrio em função da temperatura. A equação que nós demonstramos no vídeo anterior foi essa, onde eu mostrei que a relação entre a constante de equilíbrio K2 e K1, o ln de K2 sobre K1, pode ser calculado em função da entalpia de formação, da constante universal dos gases e função das respectivas temperaturas T1 e T2. Esta equação, nós mostramos, ela chama-se equação de Van Hoff. E nós mostramos que uma constante de equilíbrio a uma temperatura T1 relaciona-se com uma constante de equilíbrio K2 a uma temperatura T2. Nós mostramos esta expressão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo de cálculo. Eu vou mostrar um exemplo de cálculo. E que exemplo que é esse? Em vídeos anteriores, eu mostrei como que é possível nós calcularmos constante de equilíbrio em função da energia livre de Gibbs. E aí eu escrevi a seguinte equação. Eu fiz um cálculo da constante de equilíbrio desta reação química. O oxigênio em equilíbrio, oxigênio na atmosfera, em equilíbrio com oxigênio na fase líquida. E aí, essa constante de equilíbrio, por definição, é a concentração molar dos produtos, certo? Dividido pela concentração molar dos reagentes. E aí, num vídeo anterior, nós calculamos essa constante de equilíbrio. E ela é igual a 1,383 vezes 10 a menos 3 mol atmosfera litro. Só que esta constante de equilíbrio, qual é a condição? Nós calculamos para a temperatura válida para 25 graus Celsius. E aí, com base nessa constante de equilíbrio, nós calculamos o OD de saturação para temperaturas de 25 graus Celsius para duas condições. Por uma condição de pressão atmosférica a nível do mar, e nós calculamos por uma condição onde nós teríamos, por exemplo, um local submetido a uma pressão menor, a altitude de 4.000 metros acima do nível do mar. Então, uma pressão menor. E nós calculamos os ODs de saturação. Agora, qual que é o nosso objetivo? É a gente calcular essa constante de equilíbrio para um outro valor de temperatura. E eu vou calcular essa constante de equilíbrio agora, eu preciso uma nova constante de equilíbrio para a temperatura de 5 graus Celsius. Então, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo, calcular a constante de equilíbrio para 5 graus Celsius. Esse é o meu objetivo. Agora veja, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa expressão. Veja como usar essa expressão é simples, é super simples. O que eu preciso? Eu preciso da minha reação química. Eu escrevi a minha reação química e aí eu defini quem era o meu reagente. É o O2 na fase gasosa. Eu defini meu produto, é o oxigênio na fase líquida. Eu calculei uma constante de equilíbrio. Calculei. Qual é a minha constante de equilíbrio? Eu calculei para a temperatura de 25 graus Celsius. Então veja que agora eu tenho
um valor de... na verdade, tanto faz, eu posso usar... Eu usei no meu exercício T1 como sendo, por exemplo, isso aqui para mim é K1. E qual que é a minha temperatura? 25 graus Celsius. Então, veja, eu conheço alguma coisa. E para calcular constantes de equilíbrio em função da temperatura, eu preciso necessariamente de uma constante de equilíbrio e de uma temperatura. E qual é essa constante de equilíbrio? Normalmente é sempre a 25 graus Celsius. Portanto, quanto que vale K1? K1 vale 1,383 vezes 10 a menos 3 mol ATM, atmosfera, litro. E a minha temperatura T1 vale quanto? 25 graus Celsius. Esta temperatura T1 em Kelvin é 298,15 Kelvin. Então, K1 e T1 eu conheço. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir uma temperatura T2. E com T2 eu consigo calcular K2. Para que eu possa fazer essa conta, o que eu preciso? Da entalpia da reação química. Então, eu preciso obter, para as minhas espécies, vamos escrever aqui, minhas espécies. Que espécies que eu tenho? Eu tenho O2 na fase gasosa. Eu tenho O2 na fase aquosa. Eu preciso da entalpia de formação de cada uma dessas espécies. Lembrando que a unidade é quilojoules por mol. Se você for buscar em livros de físico-química, livros de termodinâmica, o O2 na fase aquosa, a entalpia, aquosa, está aqui embaixo, é menos 11,71 kJ por mol. E o O2 na fase gasosa, a entalpia é zero. E eu preciso calcular o ΔH zero da reação química, que é o ΔH zero dos produtos menos o ΔH zero dos reagentes. Quanto vai valer isso? Quanto vale ΔH zero da reação química? Quem é o meu produto? Meu produto é o O2 aquoso. Quanto vale o ΔH? Menos 11,71 kJ por mol. Lógico que eu tenho que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico 1. E quanto vale o gás? Vale zero. 1 vezes zero vale zero. Então, quanto vale a entalpia da minha reação química? Menos 11,71 kJ. Portanto, o meu ΔH0 da reação química vale menos 11,71 kJ. Ah, pronto. Agora é só fazer conta. Por que é só fazer conta? Ora, eu preciso agora utilizar esta expressão. E para utilizar essa expressão, o que eu faço? Bom, vamos substituir nossos números. O que eu tenho aqui? Eu tenho ln de K2 sobre K1. Esse ln de K2 sobre K1 é o ΔH0, que vale menos 11,71 quilojoules. Eu vou multiplicar por 1000 para transformar isso em joules. Preciso dividir pela constante universal dos gases. E a constante universal dos gases no sistema internacional é 8,314 joules por mol Kelvin. Então eu tenho que dividir por 8,314 joules mol Kelvin. Agora eu preciso colocar os meus valores de temperatura. Quanto vale T2? A minha temperatura T2 é 5 graus Celsius. Isso vale 278,15.
menos. Quanto vale T1? 25 graus Celsius. 298,15. Dividido por 278,15 vezes 298,15. Ou seja, isso aqui eu consigo calcular. E aí eu tenho Ln de K2 sobre K1. E aí, como eu tenho K1, eu tenho K2. Ou seja, isso aqui é um número, isso aqui é Ln de K2 sobre K1, o que significa que K2 sobre K1 é E elevado a este número. Por exemplo, eu posso chamar isso aqui de alfa, é E elevado a alfa. Como eu conheço K1, eu conheço K2. Se você fizer essa conta, K2 vai ser igual a 1,942 vezes 10 a menos 3 mol ATM por litro. Essa é a constante de equilíbrio agora desta reação química, deste equilíbrio químico, a temperatura de 5 graus Celsius. Ou seja, eu calculei uma nova constante de equilíbrio, importante, vamos deixar aqui marcado, vamos deixar marcado para a gente não cometer equívoco, vamos deixar marcado porque esse é o nosso resultado. Isso vale para a temperatura T2 de 278, eu coloquei lá, isso, 278 Kelvin, 273, é isso, tá certinho. Isso vale para a temperatura de 5 graus Celsius. Minha constante de equilíbrio está aqui. Agora, como é que eu consigo calcular o meu valor do OD de saturação para a temperatura de 5 graus Celsius? Bom, agora é simples. Basta eu conhecer a concentração do O2 na fase gasosa. Essa concentração do O2 na fase gasosa depende da pressão. Depende da pressão do local. Logicamente que a gente admite que 21% da atmosfera é composta por oxigênio. Então, se eu conheço a fração molar de oxigênio na fase gasosa e a pressão total, eu consigo calcular a concentração do O2 na fase gasosa e a atmosfera. Vamos fazer essa conta. Então, agora é uma simples aplicação. Vamos fazer aqui. Vamos fazer nesse cantinho. Então, quanto vale a concentração na fase aquosa? O O2 na fase aquosa, ele vale a constante de equilíbrio vezes a concentração do O2 na fase gasosa. Se eu admitir pressão total, 1 atmosfera, e se eu admitir que 21% em volume da atmosfera é oxigênio, então eu sei que a concentração do O2 na fase gasosa é igual a 0,21 atmosfera. Então a concentração do O2 na fase aquosa em equilíbrio, neste valor de temperatura, vai ser igual a 1,942 vezes 10 a menos 3 mol ATM por litro vezes 0,21 atmosfera. E aí a concentração do O2 na fase aquosa vai ser igual a 4,079 vezes 10 a menos 4 molar. Mas eu não quero concentração do OD de saturação em molar. Eu não quero.
Então, para que eu consiga a concentração do O2 na fase aquosa em miligramas por litro, eu tenho que multiplicar pelo mol. E o mol é 32. Só que eu vou multiplicar por 32 vezes 10 a terceira, para que eu consiga calcular a concentração de oxigênio dissolvido de saturação em miligramas por litro. E aí, se você fizer essa conta, este OD de saturação vai ser igual a 13 miligramas de O2 por litro. Observa que esta concentração de saturação, para a temperatura de 5 graus Celsius, ela é bem maior do que a concentração do OD de saturação à temperatura de 25 graus Celsius. Na temperatura de 25 graus Celsius, o que acontece? Relembrando os valores que nós calculamos em vídeos anteriores. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo. O valor do OD de saturação para 25 graus Celsius é 9,2 miligramas por litro. Nós calculamos um valor igual a 9,2 miligramas por litro. E aqui nós temos, à medida que a temperatura diminui, o valor do OD de saturação aumenta, é 13 miligramas por litro. Evidentemente que se você subir a temperatura, o que vai acontecer com esse valor do OD de saturação? Ele vai diminuindo. Ou seja, se você for subindo a temperatura para temperaturas maiores do que 25 graus Celsius, você vai observar que o OD de saturação vai diminuindo. Por isso que temperatura é padrão de emissão de efluentes. Por isso que a gente tem que controlar a temperatura de efluentes lançados em corpos d'água, porque se você lança um efluente com temperatura muito alta, o que acontece com o OD de saturação? Ele diminui e você pode trazer prejuízos à vida aquática. Qual que é a consequência de você ter OD de saturação altos para temperaturas mais baixas? Determinadas espécies aquáticas, elas se desenvolvem melhor em valores, em ambientes com ODs baixos. Elas precisam de OD, oxigênio dissolvido, mais elevados. Então, alguns peixes, como por exemplo truta e alguns outros, eles precisam, a condição ambiental ótima para eles é um ambiente com OD de saturação alto. Por isso que eles se dão melhores em águas frias. Em águas frias, o OD de saturação é mais alto, o OD é mais alto. Então, você consegue ter condições ambientais mais favoráveis para certas espécies aquáticas, trabalhando com temperaturas mais baixas. Ou seja, agora nós vimos uma ferramenta que nos permite calcular variações de constantes de equilíbrio em função da temperatura. E essa aplicação é muito fácil de se fazer. Muito fácil por quê? Porque eu só preciso de uma constante de equilíbrio K1 a uma temperatura T1 e eu preciso da entalpia da minha reação química para a condição padrão, o meu ΔH0. E eu consigo calcular agora constantes de equilíbrio para qualquer valor de temperatura dentro de condições ambientais típicas, ou seja, variações de temperatura, temperaturas entre 5 até 40, no máximo 50 graus Celsius. Lembrando que essa expressão ela é válida para faixas de temperaturas ambientais. As nossas faixas de temperatura são pequenas. E por que ela vale nessa condição? Porque a gente mostrou que eu preciso ter uma variação da energia livre de Gibbs e da entropia próxima, variação da entalpia e da entropia, eu preciso ter uma variação praticamente desprezível com relação à temperatura. Bom, mostramos o nosso exemplo, então agora a gente pode falar da banda homenageada. Os mais jovens talvez conheçam, a nossa homenagem é o The Police, uma banda que surgiu na finalzinho da década de 70, fez muito sucesso na década de 80 no mundo. E lógico, todo mundo lembra do Sting como vocalista. O pessoal mais novo talvez lembre da banda The Police. É uma banda super legal e ela é um rock diferente, é um rock estilo mais pop, não é um rock pesado, mas é uma banda que fez coisas muito legais, fez discos muito legais. Esse disco, inclusive, Synchronicity, é um dos auges da banda. E o vocalista, o baixista e vocalista é o Sting, muito conhecido pela sua carreira solo, por todo o trabalho que ele realiza no mundo, dentro da música. Depois que o The Police durou bastante tempo, mas chegou um momento que eles decidiram se separar, o Sting fez carreira solo
e aí todo mundo conhece bastante a carreira solo dele. Então, não deixem de escutar The Police, é uma banda que vale a pena, fez boas coisas. Não é do meu estilo mais preferido, predileto, eu prefiro um rock mais pesado, mas a gente tem que reconhecer o talento nato no The Police. É uma banda que fez história com músicas muito legais. Então não deixem de escutar The Police, vale a pena. Então, turma, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Vamos fazer mais um exemplo sobre cálculo de constante desequilíbrio em função da temperatura. Um abraço a todos.